Olá, tudo bem? Vamos continuar aqui nos nossos comentários ao CPC de 2015 e neste vídeo nós vamos analisar um artigo relativamente longo com uma série de disposições que é o 77, que ele inaugura aqui um novo capítulo para tratar sobre os deveres das partes e dos seus procuradores. Ele vai tratar até de maneira mais genérica ainda sobre deveres que alcançam a todos os sujeitos processuais, não necessariamente só para as partes e para os seus procuradores. E para a gente entender esse artigo como um todo, eu vou separar as disposições deles aqui, porque são vários incisos e parágrafos. Então eu fiz uma separação por tema para você ir acompanhando comigo. Nós vamos começar com o caput e os primeiros incisos. Os incisos 1 a 3 e também o inciso 5. Então ele disciplina aqui, além de outros previstos neste código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que participarem, de qualquer forma do processo. Expor os fatos em juízo conforme a verdade, não formular pretensão ou apresentar defesa, quando cientes de que elas são destituídas de fundamento, não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito. E o inciso 5, porque depois a gente volta no 4, declinar no primeiro momento em que lhes couber falar nos autos o endereço residencial ou profissional, onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. Então, esses deveres genéricos aqui, eles se aplicam notadamente às partes, nesse caso, e aos procuradores, no sentido de que o comportamento deles no processo deve ser um comportamento pautado pela ética. E aqui considerando a finalidade que se pretende na relação jurídica processual, que é dar a tutela ao direito material, a partir do respeito à garantia do devido processo legal, espera-se que as partes atuem em juízo de boa fé, quer dizer, que elas não formulem uma pretensão que seja claramente descabida e que elas não fiquem ao longo do processo praticando atos que sejam desnecessários ao atingimento desse fim. Então, são deveres genéricos aí que são estabelecidos. Agora, é importante a gente fazer uma análise um pouco mais detida das disposições dos incisos 4 e 6, porque essas disposições vão implicar em algumas consequências que estão previstas aí nos parágrafos desse artigo 77. Então, o inciso 4 vai dizer que é dever de todos cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraços à sua efetivação. Isso se dá até mesmo para garantia da autoridade do juiz no processo. Então, uma vez que ele tenha proferido a decisão, é possível que dessa decisão a parte que não se conformar com ela busque os meios processuais cabíveis para sua reforma ou para sua anulação por meio do recurso. Agora, uma vez que esse recurso não tenha efeito suspensivo ou que a decisão seja definitiva, a parte precisa cumprir a decisão. E sempre que as decisões não são cumpridas da forma como elas são estabelecidas, vai se entender aqui que houve o descumprimento desse dever previsto no inciso 4. Já o inciso 6 trata de uma disposição que a doutrina chama de atentado. Então ele vai disciplinar que é dever da parte ou de qualquer pessoa que participar do processo não praticar inovação legal no estado de fato de bem ou direito litigioso. Então, uma vez que o objeto do processo, que é um bem jurídico ou um determinado direito, se torne litigioso, quer dizer, ele passa a ser objeto de discussão numa ação judicial e o autor tem disso conhecimento, o réu também tem disso conhecimento, é vedado
a parte que esteja com o bem ou que esteja na titularidade do direito, fazer qualquer inovação que seja ilegal no estado desse bem ou desse direito, no estado de fato, né? Por exemplo, se discute no processo a propriedade de um determinado veículo e o veículo está na posse do réu e o réu, ao longo do processo, deprecia esse veículo, depreda o veículo para levar a sua depreciação, de modo que ao autor, se ao final a decisão lhe garantir a propriedade do veículo, não sobre muita coisa. O que se considera nesse caso é que houve atentado nos termos aqui do inciso 6 do artigo 77, né? Porque houve uma inovação, algo novo, ilegal no estado de fato daquele bem que era objeto daquele processo específico. E aí as consequências disso, né? O parágrafo 1º vai disciplinar que nessas duas hipóteses, dos incisos 4 e 6, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que a sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. Então veja, aqui nós já temos uma classificação importante. A conduta prevista no inciso 4 e a conduta prevista no inciso 6, caso elas sejam praticadas, elas vão configurar algo além da litigância de má-fé, que é o ato atentatório à dignidade da justiça, porque no 4 eu estou deixando de cumprir com exatidão uma decisão judicial, e no 6 eu estou buscando prejudicar a outra parte a própria finalidade daquela relação jurídica processual ao praticar uma inovação ilícita no estado de fato do objeto litigioso. Então, por conta disso é que há esta previsão de que essas duas condutas vão implicar em ato atentatório à dignidade da justiça, quer dizer, eu vou ferir não só o direito da parte contrária, mas eu vou atingir também o próprio Poder Judiciário, o próprio aquele braço do Estado, né, configurado pelo Poder Judiciário, que exerce o poder jurisdicional. E aí, como complemento, o parágrafo 2º vai disciplinar: a violação ao disposto nos incisos 4 e 6 constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Então veja, além de outras sanções, vai haver a imposição dessa multa específica, que é uma multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Então o parágrafo 1º impõe ao juiz um dever de atenção. Veja, se o juiz verifica que uma das partes pode estar cometendo a conduta do inciso 4 ou do inciso 6, ele vai alertar, diz, olha, se continuar fazendo isso, pode configurar ato atentatório à dignidade da justiça. Se isso for configurado efetivamente, entra em cena o parágrafo 2º. E aí, além de outras sanções que possam ser aplicadas neste processo, o juiz vai impor a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. E essa multa é uma multa alta, ela pode ser de até 20% do valor da causa. Esse até 20% vai depender da gravidade da conduta, né? E dos efeitos prejudiciais que essa conduta causar para o processo. Então, o juiz vai ter que fazer uma análise específica daquele caso concreto e, quando estabelecer a multa, fazer isso por meio de uma decisão que seja fundamentada nos termos do artigo 489, parágrafo 1º, né? Analisando a gravidade da conduta e estabelecendo como consequência a multa respectiva prevista aqui no parágrafo 2º. E aí, ao fazer a imposição da multa dentro desse percentual de até 20%, o juiz precisa justificar a sua decisão, né, demonstrando para as partes exatamente quais foram os critérios que ele utilizou para estabelecer o valor dessa multa. Que mais? O parágrafo 3º.
Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no parágrafo 2º será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado, e aí vai depender, né, se tratar de Justiça Federal ou de Justiça Estadual, após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no artigo 97. Isto porque esta multa que é estabelecida em razão de ato atentatório à dignidade da justiça, ela não é diferente da multa por litigância de má-fé, que vai para a parte contrária. Esta multa aqui vai ser destinada aos fundos de modernização do Poder Judiciário, que estão previstos lá no artigo 97. Então veja, aquele que sofre o dano, que é o Poder Judiciário nesse caso, é que vai ser titular do direito de receber essa multa, porque os fundos de modernização do Poder Judiciário é para eles que serão destinadas as multas fixadas nesses termos aqui do artigo 77, pelo cometimento do descumprimento do dever do inciso 4 ou do inciso 6. O parágrafo 5º, isto mesmo. O parágrafo 5º vai estabelecer que quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa pode ser fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo. Isso aqui é para dar uma efetividade mesmo para a penalidade que vai ser imposta. Porque naquelas ações em que o valor da causa é muito baixo, se o juiz fixar a multa, e pode fixar até no máximo nesse caso, 20% do valor da causa, talvez essa multa não cumpra a sua finalidade, que é impor uma penalidade para aquela parte que cometeu uma dessas condutas aqui que são consideradas graves de ato atentatório à dignidade da justiça. Por isso que o parágrafo 5º prevê essa possibilidade de, nesses casos, o juiz abandonar o valor da causa como critério e estabelecer a multa com base no salário mínimo, e ela fixa um teto. A multa pode ser de até 10 vezes o valor do salário mínimo. Agora, lembrando, este teto aqui vale para aquelas hipóteses em que eu estou tratando de um valor da causa que seja irrisório ou inestimável. Tá? Porque naquelas outras causas em que haja um valor da causa que seja alto, ainda que a multa acabe por ser mais alta do que 10 vezes o valor do salário mínimo, não há nenhum problema, porque é possível, perfeitamente possível, até mesmo para desestimular esse tipo de conduta. Ok? O que mais? O parágrafo 7º, depois a gente volta para o parágrafo 6º, disciplina que, reconhecida a violação ao disposto no inciso 6, que é o atentado, aquele de praticar inovação ilegal no estado de fato, de bem ou de direito litigioso, o juiz vai determinar o restabelecimento ao estado anterior, podendo ainda proibir a parte de falar nos autos até a purgação do atentado, sem prejuízo da aplicação do parágrafo 2º. Então aqui ele dá mais uma consequência. Então quando eu pratico, pegando aquele exemplo lá, eu estou depredando o veículo que é objeto do processo, e aí se constata que isso aconteceu, constata-se o atentado, porque essa minha conduta configura atentado, o juiz vai determinar que eu faça o veículo voltar ao estado anterior. E para me compelir a fazer isso, além de poder fixar uma multa em razão do cometimento desse ato, ele pode me proibir de falar nos autos até que eu purgue o atentado, ou seja, até que eu cumpra aquela determinação dele de fazer o estado daquele bem litigioso voltar ao que era antes a minha prática ilícita. Certo? Parágrafo 6º vai disciplinar que aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos parágrafos 2º a 5º, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará. Então aqui ele faz uma reserva para dizer o seguinte:
Essas penalidades, né, a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, são consequências que se aplicam à parte, mas não vão se aplicar ao advogado, ao defensor público e nem ao membro do Ministério Público, quando eles atuarem como advogado, como defensor público e como membro do Ministério Público naquele processo. Sempre que eles praticarem qualquer conduta descrita no inciso 4 ou no inciso 6, ou advogado, ou defensor público, ou membro do Ministério Público, o juiz não vai aplicar a multa, ele vai comunicar ao órgão de classe deste profissional para que o órgão de classe tome as providências disciplinares cabíveis, porque neste caso há órgãos de classe, há a Corregedoria do Ministério Público, da Defensoria Pública, há também a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem um processo disciplinar instituído para que este órgão de classe tome as providências disciplinares com relação àquela pessoa que praticou uma das condutas, ou do inciso 4 ou do inciso 6, né, para que então, perante o seu órgão de classe, essa pessoa responda pelo seu ato. E, por fim, o parágrafo 8º vai disciplinar que o representante judicial da parte não pode ser compelido a cumprir a decisão em seu lugar. E aqui, esse representante judicial, nós estamos falando do advogado, de procuradores, do curador especial, do defensor da ativa, etc. Qualquer um desses profissionais que atue na representação judicial da parte. Se aquele dever é um dever imposto à parte, é a parte que tem que cumprir aquele determinado ato, né, praticar uma determinada conduta, o juiz não pode impor esta obrigação ao seu advogado, ao seu representante judicial, né, justamente para evitar aí o cometimento de atos arbitrários por parte do juiz, né? E aí o juiz poderia pensar, por exemplo, se a parte não cumpre o que eu estou determinando, então eu vou determinar que o advogado cumpra. Agora, o advogado está lá para fazer a representação judicial da parte. Ele não está lá para cumprir as obrigações da parte e as obrigações que decorram das decisões do juiz nesse caso. Ok? Era isso o que eu tinha para tratar sobre o artigo 77. E eu quero te convidar para você acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo, dos comentários ao Código de Processo Civil na plataforma Juruadocs. Você consegue acesso pelo link que está aqui embaixo, pode fazer o seu cadastro e acessar. Se estiver em tempo de pandemia vendo esse vídeo, o acesso é gratuito. Posteriormente, caso você queira acessar, vai ser necessário fazer a aquisição, mas te convido porque lá há comentários a todos os artigos do CPC e também uma seleção dos mais importantes julgados sobre cada um dos temas. É uma grande obra, eu tenho certeza que você vai gostar. E para finalizar esse vídeo, eu selecionei hoje um trecho de um conto do Guimarães Rosa, chamado Meu Tio, o Iauaretê. É um conto muito bonito e tem um trecho especialmente bonito que diz assim: Messê sabe o que é que onça pensa? Sabe não? Então Messê aprende. Onça pensa só uma coisa, é que tá tudo bonito, bom, sem esbarrar. Pensa só isso, o tempo todo, comprido, sempre a mesma coisa só. E vai pensando assim, enquanto que está andando, está comendo, está dormindo, está fazendo o que fizer. Quando alguma coisa ruim acontece, então de repente ela ringe, urra, fica com raiva, mas nem que não pensa nada. Nessa horinha mesma, ela esbarra de pensar. Daí, só quando tudo tornou a ficar quieto outra vez, é que ela torna a pensar igual, feito antes. É que tá tudo bonito, bom, sem esbarrar. E com isso, a gente encerra o vídeo de hoje. Nos vemos na próxima. Até mais.